do Grêmio, que toca o nosso dia a dia, ao pessoal todo que está aqui. É um ano muito importante para nós, a gente quer quebrar paradigmas, a gente quer ser o melhor clube também no futebol feminino. E isso significa que todos nós que estamos aqui, estou vendo muitas meninas da escola, o que agrada muito, a gente vai ter que lutar juntos, a gente vai ter que entender tudo aquilo que a gente pode fazer, tudo que o presidente determina e tudo que a gente pode ter de atitudes disruptivas nesse mercado exponencial em termos de crescimento, não só financeiros, mas de qualidade de jogo, qualidade técnica, aprimoramento pessoal dos profissionais que neles trabalham. Então, a gente está deixando o setor mais robusto, a Patrícia veio muito para ajudar nesse processo, da gente ter uma melhor qualidade de trabalho fora de campo. Felipe Endres chega para pôr a sua marca também numa equipe, é um profissional renomado, licença Pro, acho que vai agregar muito para a gente. E essa união que todos falam aqui é o que a gente vai incessantemente em busca, e começando muito pela nossa área de saúde, através do Dr. Bolognese, a quem faço esse agradecimento especial, por nos proporcionar até uma avaliação de pré-temporada espetacular, algo que a gente não esperava e não está acostumado, com certeza, mas que através da nova diretiva e do esforço pessoal dele, que ele vai comentar agora, vai nos trazer um novo patamar de performance dentro de campo, deixando mais adequado ao Grêmio com o que a sua torcida pede. Então, Dr. Bolognese, passo a palavra para o senhor e agradecendo bastante todo o movimento que o senhor fez, conseguiu construir para as nossas meninas. Obrigado. Obrigado, Álvaro. Tuas palavras emocionam, mas, na verdade, eu fico um pouco como símbolo desse trabalho por eu ocupar um cargo no Conselho de Administração, mas a gente tem muita gente trabalhando, a gente tem uma comissão científica, a gente tem assessores da presidência, está aí o Gustavo, o César Franzen, todo o pessoal que ajuda, o Marcos, o Ruth, enfim, tem uma infinidade de pessoas que ajudaram a construir isso. Todo mundo sabe que o Grêmio está passando por um momento financeiro bastante difícil, então dinheiro não tinha e não tem, mas a gente tinha muita vontade de fazer acontecer. A gente tem uma coisa que todo pesquisador gosta, que é dados, e a gente tem uma marca gigantesca, que é o Grêmio. Então, a gente conseguiu montar esse esquema de parceria, e quando eu sou meio chacota, porque eu uso muito superlativo, mas nesse caso é verdade, não é hipérbole, né? Realmente a gente conseguiu aproximar vocês dos melhores. Vocês vão fazer, a doutora vai detalhar depois, vocês vão fazer a parte toda de avaliação cardiológica, as meninas vão fazer toda a parte cardiológica e de fisiologia no Hospital Moinhos de Vento, que é nosso parceiro, né? A parte de fisioterapia junto com o Baroni, que está aí, que é uma autoridade no Brasil, talvez a número 1 do Brasil em prevenção de lesões, né? O coordenador do serviço de cardiologia, aí que a gente está namorando para trazer para o Grêmio, o Anderson Donelli, aí estamos em fase final de namoro, ver se a gente conquista ele. Agora ele vendo as meninas, talvez se anime. Enfim, né? Juntamos também uma empresa de recursos humanos com testes de inteligência emocional, com evidência científica comprovada, juntamos também avaliação de sono das atletas, enfim, tudo que a gente podia conseguir de melhor e sem despender recursos financeiros na ideia de aproximar, e aquilo que eu falei antes é tornar o Grêmio um gerador de ciência, né, tornar o Grêmio uma referência nisso e que a gente possa exportar, além de formar os nossos próprios profissionais, além de aproximar os nossos profissionais dos melhores em suas áreas e, com isso, se tornarem os melhores também, a gente vai poder trazer recurso financeiro através de parcerias e venda de serviços. Então, é um projeto que, como eu falei, que o presidente Guerra encampou e abraçou quando ninguém nos conhecia lá em 2016, e desde lá nos abriu as portas, e hoje a gente está tendo o prazer de fazer essa primeira entrega. E aí deixo a palavra com quem entende do assunto e que realmente interessa e que vocês precisam ouvir, que é a doutora Juliana.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos, essa oportunidade ao presidente Guerra, essa oportunidade também do departamento todo de Ciência, Saúde e Performance, que é algo inovador que a gente está criando no clube e que vai nos trazer muitos frutos. E eu sei que com esse investimento, nós vamos conseguir trazer também tudo de melhor para nossos atletas, né? E conseguir cada vez mais conquistar títulos, né? E ter o nosso nome, né? Gravado no Grêmio e no futebol mundial. Essa nossa primeira avaliação pré-temporada vai ser algo inovador para nós, é incrível, na verdade, porque eu fazia uma avaliação um pouco mais enxuta, né, completa, mas mais enxuta, e junto às parcerias que a gente conseguiu nesse momento, a gente vai conseguir fazer e dar apoio para as meninas para toda a nossa temporada, né? Então, eu fico muito grata com essa oportunidade e eu sempre quero o melhor das nossas atletas, de todos os atletas do Grêmio, e vou estar disposta sempre a melhorar cada vez mais a minha especialização, né, para a gente poder ter sempre o melhor, poder retirar o melhor do Grêmio. Vou começar aqui, então, falando sobre a nossa pré-temporada. Vamos ter vários testes já iniciando hoje. A nossa avaliação, então, começa hoje, depois daqui. A gente já vai fazer toda a nossa pré-temporada no CT de Eldorado, né, no Hélio Dourado, e junto com o Dr. Ivan, que foi alguém que me auxiliou muito nesse processo, o médico, cardiologista, coordenador da base, coordenador também do Departamento de Ciência, Saúde e Performance, me ajudou a organizar toda essa pré-temporada lá com ele, me dando a estrutura, me dando total liberdade para a gente poder fazer as nossas avaliações e dar uma estrutura boa para as meninas também. Inicialmente, as nossas avaliações vão ser compostas, então, por avaliações de coleta de sangue, né, exames bioquímicos, para a gente avaliar toda uma parte bioquímica e metabólica das meninas, podendo fazer intervenções em questões de reposição vitamínica, né, algum tratamento que seja necessário, tratamento de alguma doença. São coisas que são bem comuns acontecer dentro do esporte. As meninas são atletas e são saudáveis, então, mas é sempre bom a gente ter esse controle e ter exames de base para a gente poder, ao longo do ano, fazer acompanhamentos e tratar o que for necessário, sempre pensando na melhor performance delas. Essa coleta de sangue ela é feita pelo laboratório da Unimed, vai até o local para coletar, as meninas não precisam despender tempo, né, do seu tempo para e coletar esses exames, então a gente já vai fazer tudo dentro do nosso pacote de avaliações. As outras avaliações, vamos fazer avaliações físicas. Agora a gente vai detalhar um pouquinho mais a respeito das avaliações e das nossas parcerias. Então, vamos ter avaliações físicas, testes físicos, em campo, percentual de gordura, né? Então, avaliações bem completas. Outros testes também de força, que a gente vai organizar junto com o Dr. Baroni, e avaliações de força e funcional, para a gente poder gerar dados e também gerar intervenções ao longo do ano das meninas, sempre pensando no melhor delas dentro de campo e na saúde em geral. E, por último, na verdade, bem importante, que vem dentro da minha área, a avaliação cardiológica, né? A gente viu agora na mídia muitos detalhes de morte súbita, né? Morte súbita abortada, e são raros acontecimentos, mas a gente vê que cada vez mais isso vem acontecendo. Então, é algo que a gente precisa prevenir. Como já foi falado mais cedo, né? Se a gente, pelo Rafael, a gente precisa prevenir, a gente precisa ser um clube em que a gente anteceda os acontecimentos, né? Para depois o tratamento acaba sendo mais custoso, né? O que a atleta lesiona ou
tem alguma alteração cardíaca, isso aí acaba despendendo mais exames, mais dinheiro, né, e mais tempo de afastamento, principalmente dos campos. Então, é algo que vai fazer com que a gente consiga prevenir atitudes não, mas prevenir ações, né, que podem acontecer ao longo do ano. As avaliações cardiológicas, então, elas vão ser todas realizadas no Hospital Moinhos de Vento, como já foi falado aqui pelo Dr. Gustavo, um hospital de renome mundial, né, e a gente vai organizamos tudo junto ao Dr. Anderson, e as avaliações vão ser bem completas, né, as meninas vão ter todo o apoio de eletro de repouso, eletrocardiograma, ecocardiograma, né? E inovando para nós, a gente vai fazer também o teste cardiopulmonar, né? Conhecido como ergospirometria. Então, são testes que vão nos trazer, além da segurança cardiológica, uma possibilidade de intervenção em performance, né? Em mudanças de treino, regular faixas de treinos para as meninas, algumas específicas. Então, isso tudo vai nos agregar muito conhecimento e dados também para a gente poder publicar e ter isso como parâmetro para os próximos anos. As nossas avaliações, como eu disse, começam hoje, né? Agora à tarde a gente já se encaminha daqui direto ao CT Hélio Dourado para realizar nossas avaliações de força e funcionais junto... Opa, desculpa. As avaliações de teste físico, desculpa. As avaliações junto ao grupo de pesquisas da URGS, né? EZFID, desculpa, pessoal. E o coordenador desse grupo, então, é o professor Luiz Fernando Martins Crua. E nós vamos realizar alguns testes que são testes bem específicos de campo, e testes antropométricos, né? Percentual de gordura, para a gente poder fazer ações individuais para cada menina, se for necessário, para poder também ter esse acompanhamento ao longo do ano, força de membros inferiores, saltos, sprints, troca de direção, ioiô teste, um teste bem específico para atletas de futebol, onde a gente vai ver a capacidade física dessas meninas também. E também, ali no final, estava a minha avaliação clínica, que vai acontecer antes desses testes, né? Uma avaliação mais clínica, realmente, médica, onde vou conversar com o atleta, saber como está, saber o que fez durante suas férias, né? Saber o estado que essa atleta chega, além de exame físico completo e exames ortopédicos. Amanhã, a gente começa os nossos exames, amanhã e também no sábado, a gente começa os nossos exames cardiológicos junto ao Hospital Moinhos de Vento. A avaliação cardiológica, como eu já havia relatado, né, a gente vai ser composta por um eletrocardiograma de repouso, um ecocardiograma e o teste cardiopulmonar, a ergospirometria, né? Então, as chefias e apoio desse centro com o Luiz Nazi, o superintendente do Hospital Moinhos, né, a doutora Carize, chefe da cardiologia, o doutor Antônio Pinotti, o chefe da unidade em métodos não invasivos, e também teremos o nosso acompanhamento e a nossa avaliação cardiológica específica com o doutor Anderson. E, intercalando esses dois tipos de avaliação, nós teremos as avaliações cardiológicas no mesmo momento em que estarão acontecendo avaliações funcionais no CT Hélio Dourado. E a avaliação funcional a gente vai fazer junto ao grupo do Dr. Baroni, né? Vamos avaliar tanto mobilidade de membros inferiores, como saltos unipodais, estabilidade dinâmica, padrão de aterrissagem, força de isquios tibiais, força dos músculos do quadril, resistência muscular localizada, né? Então, a gente vai contar junto ao grupo de fisioterapia e preparação física do clube e também com o grupo da fundação, né, pelo responsável, Dr. Baroni, o grupo de ciência no esporte e exercício, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.
A nossa avaliação bioquímica, a que eu comentei lá no início, os exames de sangue, né, bioquímica e metabólica, será realizada amanhã também, bem cedinho. São os testes que precisa de jejum, então precisa uma preparação antes, e hoje as meninas vão estar bem informadas a respeito disso, para a gente poder fazer bem essa avaliação e poder ter intervenções relacionadas a isso. Como o Dr. Gustavo já havia comentado, teremos algumas outras avaliações ainda com datas a definir, né, que serão a nossa avaliação do sono. Vamos fazer uma polissonografia tipo 4, né, noturna, com apoio e realização da clínica Sonolab, e também com o Dr. Denis, onde já estou em conversa para a gente poder definir essas datas e dar essa liberação a vocês. E também avaliação e desenvolvimento de inteligência emocional, né? Então, é um programa com técnicas de psicologia, para a gente poder ter esse acompanhamento, onde é muito importante dentro do futebol feminino. As meninas, elas se tornam... elas precisam desse apoio, elas precisam, porque é um momento em que elas estão mudando, né? Aquelas que sobem da base, que vão para o profissional, é um momento bem complicado para elas, onde elas se cobram demais. Então, é um acompanhamento que a gente precisa ter, que a gente precisa ter esse perfil delas bem diagnosticado, para poder também realizar intervenções. A responsável, então, pelo grupo é Adriana Preto, pela empresa Evolução Essencial de Desenvolvimento Humano. Pessoal, fica aqui meu muito obrigado pela presença, né? E tenho certeza que a nossa pré-temporada vai ser incrível. A gente vai poder, com o apoio do Departamento de Ciência, Saúde e Performance, poder fazer muitas coisas novas nessa pré-temporada e ao longo da temporada. E são coisas que vão trazer sempre o melhor para nossas meninas. Obrigada. Bom, então agora a gente vai iniciar a nossa entrevista coletiva. O Álvaro vai responder as questões, então, referentes ao Departamento de Futebol Feminino, e o doutor e a Juliana pelo DCSP. Tudo bem, Álvaro, doutora, tudo bem? Boa temporada também para todos. Eu vou começar perguntando para o Álvaro sobre o elenco, porque a gente já teve chegadas, 3 novas meninas que vão integrar esse elenco, e uma das questões que foi feita nessa temporada e que a gente não tinha visto ainda foi a renovação do grupo com a permanência daquelas que foram campeãs no ano passado pelo Campeonato Gaúcho. Como foram os critérios também para montar esse elenco, assim também como o trabalho do professor Felipe Endres, que chega agora também para comandar, e se a gente ainda pode ter novidades com relação a contratações. Muito obrigada. Bom dia. A renovação das atletas pela nossa temporada e acompanhamento diário, ela foi feita com base em critérios técnicos, daquilo que a gente via e também do que a gente acompanhava elas fora do campo. Acho que é importante a atleta entender que ela está no Grêmio, ela carrega um símbolo cheio de emoções e de pessoas que estão atrás dele. A gente tem que ter essa ciência em tudo que a gente faz. Então, como a gente passa muito tempo com elas, a gente acaba trocando muitas ideias de situações fora de campo, e o grupo se provou ano passado, culminando com a conquista do Campeonato Gaúcho, mas durante toda a temporada, um grupo que principalmente respeita as tradições do Grêmio. É um grupo guerreiro, é um grupo que luta todas juntas até o final da partida, e isso para nós foi fundamental. Quanto ao Felipe Endres, ele é um treinador com bastante experiência, a gente queria alguém com um currículo muito especial, interessante, é um treinador que já treinou na Série A de Campeonato Brasileiro Masculino, já passou pela casa também, acho que isso é algo a mais que a gente tem que saber o sentimento das cores que a gente carrega, para a gente lutar junto, porque na hora da decisão, quando a gente tem algo em comum, quando a gente sabe de onde é que a gente veio, quando a gente respeita as nossas raízes, a gente entrega mais. E acho que esse perfil se enquadra perfeitamente naquilo proposto pela administração do clube. Quanto a novidades, é possível que a gente tenha novidades, mas são contratações, se vierem pontuais. A gente não tem um desespero nesse momento para preencher o elenco. A gente entende que o elenco é maduro e é capaz de levar o Grêmio a importantes conquistas nesse campeonato.
Álvaro, eu queria continuar nessa questão que a Valéria abordou sobre busca por reforços. Se tu falou, né, que são reforços pontuais, mas se tu pudesse nos falar posições e qual seria o número assim de atletas que vocês ainda buscariam para o início do Brasileirão? É difícil falar em número, né? A gente está no Grêmio, a gente está atento ao mercado. Sempre que tiver uma oportunidade, uma possibilidade, a gente vai tentar contratar, mas poucas atletas chegarão de acordo com o que a gente sente, que possa realmente melhorar no nível do que a gente tem. A gente vai tentar aproveitar mais a categoria sub, a gente vai tentar unificar mais o Grêmio, desde a escola até a categoria de base sub-20, até o profissional. Então a gente pretende lançar mão de muitas jovens atletas e não teria muito sentido contratar mais outras atletas de fora que ainda teriam que conhecer a nossa realidade, conhecer nosso grupo, conhecer o que a gente anseia para esse ano. Então, realmente, se vier, vai ser para fazer um diferencial dentro da equipe, de acordo com o que a gente entenda tecnicamente que elas possam realizar. Álvaro, bom dia. No decorrer dos anos, nós, da imprensa, torcedores, acompanhamos muitos jogos lá no Vieirão e vimos muitas mudanças na infraestrutura do Vieirão, que foi deixada pelo Cerâmica. E o Grêmio investiu lá também. Há alguma possibilidade do Grêmio ir jogar em outra praça, por exemplo, em Eldorado do Sul, onde já fez algumas partidas também? Recebi informações que a Prefeitura de Gravataí teria pedido de volta a área do Vieirão. Existe alguma possibilidade, em curto período, o Grêmio deixar de jogar no Vieirão? Bom dia, Rafael. Até na fala do presidente Guerra, ele comentou que a gente está buscando melhor infraestrutura para a nossa equipe, né? A gente tem 2 categorias, profissional e sub-20, lá no Vieirão, e fica um pouco aquém do que a realidade hoje do futebol feminino necessita. Então, num curto espaço é difícil precisar, porque a gente tem que fazer movimentos certeiros, a gente não pode errar, então a gente tem que analisar bem tudo que a gente pode ter no verão e o que a gente deixa de ter saindo do verão. Quanto aos jogos, eles serão em Eldorado, a gente mandará todos os jogos em Eldorado e na Arena, quando solicitado, ou quando a gente também fizer um planejamento para jogar na Arena. E em termos de outra estrutura, a busca é com um pouquinho de calma, sabendo onde é que estamos pisando, analisando de acordo as situações, tanto para a administração do clube, como o Dr. Bolognese falou, não é um momento de abundância financeira, então a gente tem que ser racional e cirúrgico se a gente for mudar de infraestrutura. Aqui. Bom dia para o Dr. Bolognese e para a doutora Juliana sobre a parte médica. A gente acompanha ali na última parte, também está na última folha aqui do material, sobre essa questão de saúde mental, né? Que as meninas serão 12 sessões de 2 horas para essa inteligência emocional, esse desenvolvimento humano. Essa parte, né, desse início de pré-temporada, serão só essas 12 sessões? Ou o Grêmio pensa em aumentar esse tempo ou focar ainda mais na parte de saúde mental, que é um debate gigantesco que a gente tem hoje, tanto na sociedade quanto no futebol? Inicialmente, nós vamos iniciar o processo dessa forma, né? A ideia, sim, é que a gente consiga, né, parcerias e que a gente consiga ter esse acompanhamento mais formalmente, porque é algo importante, é um nicho que está crescendo demais dentro do esporte e é necessário. Eu sei, esses 3 anos que eu estou aqui dentro, eu já fui de médica psicóloga em 2 segundos. Então, às vezes as meninas precisam desabafar, precisam conversar, e é algo que eu sempre tentei trazer para o clube, né? Então, agora, com o apoio do Departamento de Ciência, Saúde e Performance, a gente está conseguindo trazer isso mais concreto. Então, é algo que vai ajudar as meninas, que vai ajudar no desenvolvimento delas. Eu vejo muito importante nessa transição de base profissional, né? Não deixando de lado, óbvio, o clube, o time profissional, mas é algo que a gente vem trabalhando também dentro da medicina do esporte e que se faz muito necessário. Então, sim, a ideia é a gente, talvez, ampliar esses atendimentos, mas a gente precisa ter um início, né? Então, acho que o primeiro passo foi dado
E agora é questão de conversa e de acordos. E até para complementar, quem não me conhece, eu sou psiquiatra de formação, né, o que a gente está trazendo não são sessões de terapia, na verdade, ele é um programa. Tá? Ele é um programa que tem início com avaliações, determinações de objetivos e metas a serem atingidas. Né? Então, não é uma coisa que fica no ar. Né? Então, ele tem validação científica, é uma área que, por exemplo, que o Grêmio vai... E tem algumas outras parcerias que ainda... Bom, já vou falar. O GPPG de Psiquiatria da URGS já está fechado também para a gente produzir ciência nessa parte dentro do Grêmio, que é uma parte que não tem na literatura mundial. Não é, vocês podem ver que todos os clubes, alguns têm, outros não têm. Talvez a gente seja o clube que responda essa pergunta de se fazer e como fazer. Né? Então, só para esclarecer, não são sessões específicas, assim, não é vou sentar com a psicóloga. É uma bateria de testes, esses testes apresentam resultados, proposta uma série de intervenções, no final se faz a medida do que aconteceu ou não, e a ideia é que isso seja disponível para todo o departamento. Oi, gente, bom dia. Primeiro, parabéns pela apresentação. Acredito que está todo mundo aqui surpreso com a qualidade do trabalho que vocês estão trazendo para o feminino do Grêmio. Isso era uma coisa que o torcedor sempre pedia, também era uma promessa de campanha do presidente Alberto Guerra em profissionalizar o setor do feminino, principalmente. O quanto vocês acreditam, passando para uma linguagem mais para o torcedor mesmo, quanto vocês acreditam que esse projeto vai refletir positivamente dentro de campo? Se puder passar uma porcentagem assim, do que vocês acreditam que isso vai refletir dentro de campo para o torcedor. O que eu posso garantir? Eu posso garantir que isso vai nos trazer realmente frutos. Né? Falando em porcentagens, é meio complicado, mas, olha, a minha esperança é que a gente consiga trazer tudo isso e levar para dentro de campo. Né? Então, para mim, é 100%. E é algo que a gente vai fazer, eu me comprometo também a gente ter esses dados e intervir para que a gente tenha a melhor performance delas em campo. Então... Existem estudos que medem isso, tá? Inclusive um que o Guerra citava muito nas entrevistas pré-campanha. Por exemplo, na Premier League, eles conseguiram quantificar quanto um atleta parado significa de prejuízo do ponto de vista de tabela e quanto ele significa de prejuízo em nível de grana. Né? Isso falando da Premier League, que onde o titular e o reserva não tem tanta diferença. Né? Mas o que se tem de dados é que cada 100 dias de atletas parados representam 1 ponto na tabela, cada 200 dias de atleta parado representam 1 ou 2 posições na tabela, e a média de prejuízo na Premier League por lesões é de 45 milhões de euros por ano. Né? A gente tem esses levantamentos, e isso considerando grana que o clube paga para o jogador não atuar, né? Uma fase, por exemplo, de uma Copa que tu passa e deixa de ganhar a premiação, ou uma cota de patrocínio a mais. Então, a gente acredita, a gente não tem um dado anterior para comparar, mas a partir de agora a gente vai ter o dado de como vai ser com essa intervenção o ano que vem. Se a gente for mal, eu e a Juliana, ó, aí compara com o ano que vem, né? E aí vamos montando esses dados e quantificar. Espero que em 2 a 3 anos eu consiga fazer a mesma pergunta para nós e a gente te dizer ano a ano quanto representou em grana e em pontos na tabela. Parabéns a todos. É o Nascimento da Rádio Pachola. A promessa de campanha do próprio presidente Alberto Guerra, ele falou que no feminino iria olhar minuciosamente cada detalhe para as meninas terem o melhor. Então, uma das partes da minha pergunta é a pré-temporada já em Eldorado, por quanto tempo? E das categorias de base também será em Eldorado? E, Álvaro, tem alguém em especial na base que pode reforçar o elenco das meninas, como o próprio colega perguntou se chegaria alguém ou não em alguma posição assim que vocês já estão de olho, por conta da captação também que tem esse projeto. Obrigado.
Bom dia, Léo. Pré-temporada em Eldorado, das avaliações vai ser em Eldorado. Normalmente os treinos serão no Cerâmica, mas treinaremos semanalmente em Eldorado. Muito questão de adaptação a gramado, a tipo de jogo, exercícios que o treinador pode fazer, ganhos técnicos que a gente tem em Eldorado que a gente não consegue ter em Gravataí. Mas em Gravataí a gente tem nossa estrutura lá, tem nosso campo, tem situações que são perfeitamente adaptáveis e boas de prática para outros exercícios que a gente continuará mantendo lá. Quanto a alguma promessa da base, e até vi a Sandra por aí, a gente vai chegar para nós, a Júlia Martins, é uma menina jovem, um grande talento do futebol brasileiro, que ela foi muito lapidada lá no Cristal, que está chegando para nós, ela tem 15 anos, é um fenômeno do futebol feminino e que ingressa lá na categoria sub-20 já formalmente nessa temporada. A gente confia muito nos profissionais, tanto da escola que captaram e prepararam a evolução dela, quanto a nossa categoria sub-20 também, e trazer o melhor para ela dentro desse novo contexto, né, de que a gente vai ter mais aberturas, mais acessos, mais parceiros, mais olhos, e com isso a gente espera que tenha também mais resultados. O Álvaro falou que ela já tem até DVD também. Está olhando do Renato. Boa tarde. Pergunta para o Álvaro. No ano passado, a final do Campeonato Gaúcho trouxe muita exposição, também muito apoio da torcida. Tem algum cuidado especial para que nesse começo de um projeto novo, os resultados de campo não prevaleçam sobre o projeto, que o projeto seja a prioridade? Bom dia. A gente tem que saber que trabalha com futebol. Resultado é importante. O projeto ele tem que ser calcado também em cima do resultado. A gente está no Grêmio, a gente não pode abrir mão de ser protagonista nos campeonatos, então a gente pensa no projeto amplamente falando, desde a parte de saúde, a parte de infraestrutura, a parte de contratações, parte de oferecer melhores coisas para atletas, que ele tem que culminar em vitórias. Claro, se não acontecer a vitória no primeiro momento, se vamos ter mais paciência, talvez, sim, é claro que a gente entende que é um projeto de médio prazo, mas não pode ficar distante os resultados de campo também, porque a gente está num clube que tem que ser vencedor, a gente tem que se acostumar com a vitória. E o final do Campeonato Gaúcho, espero que tenha sido o início de um novo ciclo vitorioso e da torcida enxergar no feminino também uma parte de um Grêmio que representa uma parte dessa sociedade. A gente tem que se dar conta que o Grêmio é muito grande para ser restrito a futebol masculino, ou feminino, ou a ilha, ou as sedes, ou as pessoas, ele é tudo isso somado. Então, acho que o futebol feminino vem para essa lacuna também e fundamental é vencer, porque a gente tem essa obrigação por estar dentro do Grêmio. Olá, bom dia. Primeiro, parabéns por esse cerimonial muito bonito, digno, né, também da categoria masculina, como a promessa da direção, mas algo que me gera curiosidade é que o Grêmio fez 10 contratações na categoria masculina, fez a maior contratação do Brasil na questão de trazer o reforço do Soares, claro, trabalhando com patrocinadores. Essa ideia do reforço, ter na base, qual foi, de fato, inclusive trago uma resposta do Iura, quando ainda campeão, ainda na festa, ele disse que o Grêmio era o primo pobre do futebol feminino, porque conseguia conquistar, a gente fala assim, posições extraordinárias com pouco recurso. O que mudou, assim, financeiramente, tratando até de cifras, de investimento, o que se pode falar a respeito disso, desse projeto na questão financeira, que a gente sabe que hoje futebol se faz com dinheiro, a gente tem o Corinthians, a gente tem as sereias da Vila, né, trazendo esse investimento, principalmente contratações internacionais. O que mudou nesse aspecto, na questão de contratação? Vocês falam de jovens aí trabalhar numa categoria de base, e a gente sabe também que o calendário tem que ser algo bastante conversado, porque a Arena traz uma ideia de valorização também do futebol feminino, disputar, quem sabe, ali lá no final de um brasileiro, a gente viu que o Beira-Rio teve uma bela festa com as coloradas chegando até o final, tem mais tempo também de investimento. Como é que vocês também reformularam essa ideia de pensar no futebol feminino de uma forma diferente? E a doutora, se puder responder para nós, né, o que vem de um departamento, é uma mudança bastante significativa, né, de gestão e tudo mais, o que muda? O que chega, né, de projeto diferenciado? E a gente sabe que a questão física foi algo que pesou para a técnica Patrícia, teve problemas, né, na questão do desgaste das
para as atletas. Como é que fica isso para essa temporada? Bom dia, obrigada pela pergunta. Da questão médica, né, a gente, com esses dados que a gente vai tirar de avaliações, que por parcerias, são dados que vão nos trazer benefícios, tanto da parte física, quanto da parte funcional, de força, para a gente poder fazer o processo antes, como eu já tinha comentado, né, de prevenir esse tipo de lesão. E questão de desgaste, a gente tem um elenco curto, né? Então a gente tem que ser inteligente de como lidar com esse elenco, né? Saber poupar atletas, né? Manter ela o mais dentro dos campos possíveis, mas de forma saudável, porque não é só lesão. Às vezes elas têm uma simples dor, né? Mas é uma dor que aquilo ali pode se transformar numa lesão. Então a gente tem que prevenir antes dessa dor, né, se tornar algo mais grave e ela realmente ficar afastada dos campos. E a gente tem dados de que lesões de LCA, né, lesões musculares, são muito associadas também à sobrecarga, né, à minutagem elevada de jogo. E por a gente ter um elenco curto, isso acaba também propiciando. Então, a nossa ideia com a nova direção, com o apoio do Departamento de Ciência, Saúde e Performance, é a gente poder fazer intervenções antes disso acontecer e conseguir prevenir tudo isso. Não é algo que vai trazer muitos benefícios para a nossa categoria. Bom dia. A própria CBF, modificando o calendário do Campeonato Brasileiro Sub-20, ajuda uma ideia que a gente já tinha de separação da categoria profissional e Sub-20. No ano passado, a gente teve bastante lesões, mas talvez mais na Sub-20 do que profissionais, e a gente teve atletas profissionais jogando fases iniciais de campeonato Sub-20, que acarretaram num acúmulo de esforço, e, bom, o pessoal da área de saúde acho que pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas acho que se a gente não era um dos clubes que mais investia e chegava em 8º lugar, a nossa responsabilidade aumenta, tendo maiores condições, melhores infraestruturas e podendo racionalizar melhor a utilização das atletas durante o ano. Então, eu acho que falar de alguém da base é legal, mas é que foi a pergunta, né? A gente contratou 3 jogadoras, uma jovem, a Xaxá, que eu não preciso apresentar muito, que vai agregar muito em experiência em jogos decisivos, em maneira de encarar alguns desafios de um nível mais elevado. E também a Natânia, uma lateral gremista, e que já rodou bastante também, de muita qualidade técnica. Acho que essa mescla de 3 contratações, mais alguém da base vindo, mais alguma outra contratação que possa chegar, não estamos depreciando, falando que a atleta vem da base, pelo contrário, acho que a história do Grêmio mostra isso. A gente tem que confiar muito em quem vem da base e muito no pessoal que faz o trabalho de base, que faz o trabalho na escola do Grêmio. E a gente, com toda essa infraestrutura que estão nos dando, com pensamento de crescimento, aliado a ter, por exemplo, investimento para fazer as renovações de atletas que são vencedoras. E algo que eu sempre questiono é que, às vezes, a gente... Fulana saiu, Ciclana saiu e ela chegou para o Grêmio. Antes de entrar no Grêmio, elas não eram tão requisitadas pelo mercado. Então, talvez, o Grêmio também faça um bom trabalho de captar talentos, ajustá-los ao que o futebol feminino hoje precisa e devolver ao mercado desses talentos. E que é um ciclo que a gente tem que entender que cada vez vai acontecer mais. Então, acredito que esta temporada, pela estrutura e por tudo mais, nós esperamos mais das nossas atletas em campo, tendo melhores resultados e não interessando se é o primo pobre, se é o primo rico, isso daí, ao fim e ao cabo, não interessa. Tem muitos times com investimentos altos que ficaram atrás de nós na tabela, então a gente tem que pegar o que a gente faz de bom, com pouco recurso, tendo mais estrutura, continuar maximizando aquele recurso que a gente tem e agregando coisas novas que estão chegando. Falar baixinho para eles não ouvirem, porque eles não me autorizaram, mas tu quer saber exatamente a influência disso aí, os dois estão sentados ali atrás de ti, o professor Bruno e o Anderson, que são cardiologistas e o fisioterapia, que te dão exatamente a diferença disso, que consegue mencionar
dimensionar principalmente com a Ergo Spiro ali, o nível. O Anderson explica, não vou falar, porque senão eu falo bobagem. Ele não me autorizou, mas depois vocês pegam os dados com eles ali. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer até, né, como torcedor, pelo tratamento às gurias. Acho esse carinho e profissionalismo muito importante, que é o mínimo devido a elas, muito legal. Muito legal também a apresentação de hoje. E a minha pergunta é em relação a lesões, né? O Grêmio teve uma imagem também no profissional masculino nos últimos tempos, né? Como um clube que tinha muitas lesões. E a gente sabe que o tratamento está sendo diferente tanto para o masculino quanto para o feminino nessa questão. E tem um dado que é bem interessante, que as meninas têm muito mais lesões do que os homens, né? 7 vezes mais, talvez seria esse o número. Eu queria saber se esses dados, né, desse novo departamento que vocês estão montando podem ser geradores, né, de alternativas para que isso seja diminuído, ou se já existem, de alguma maneira, dados que vocês possam utilizar, que já existem, né, sendo estudados para que isso possa ser dirimido e as meninas possam ter uma performance mais próxima ainda dos homens, digamos assim, com a diminuição dessas lesões. As duas coisas, né? Existem dados que a gente já utiliza e a ideia, sim, é a gente produzir muito dado, né? Então, não é uma coisa ou outra. Essa é toda a diretriz, né, do projeto do DCSP, foi que a gente já vem há algum tempo acompanhando que, digamos assim, o não olhar com mais carinho e com mais atenção e entender o valor que a performance e a quantidade de lesões afetam o futebol, desde essa mudança física que houve no futebol nos últimos tempos, né, foi a origem da base do Departamento de Ciência, Saúde e Performance. Então, são 3 aspectos. Primeiro, é utilizar todos os dados que tem. Segundo, gerar dados e de uma maneira padronizada. Por isso que o Rafa, o Ivan e a Juliana vão trabalhar sempre integrados, assim como o Heverson, como o preparador do feminino, como o preparador... É sempre nesse sentido. Então, quando a gente fala de uma visão empresarial, né, e científica, é isso, tudo com métrica, tudo medido, né? O Rafa já fez alguns levantamentos muito interessantes no profissional e masculino, né? Então, respondendo a tua pergunta, não é uma coisa ou outra, é trazer tudo que tem, mas o Grêmio, a gente não aceita que o Grêmio seja só um consumidor. Com a base de dados que a gente tem que produzir até um dever social do Grêmio, vamos dizer o seguinte, né? Com a quantidade de gente que a gente atinge, o impacto que o Grêmio tem, é uma coisa que o Grêmio pode devolver para a sociedade e para o esporte e, por consequência, ter melhor desempenho dentro de casa, né? Bom dia a todos. A minha pergunta é para o doutor Gustavo, e até falando, doutor Gustavo, a respeito mais do próprio departamento, como algo que vai englobar o feminino, a base, e o masculino. O Grêmio, e o Gabriel falou sobre essa questão das lesões, que o Grêmio sofreu muito nos últimos anos com lesões, e a gente teve, enfim, diversos casos, e a área médica acabou sendo um pouco criticada. Como é que está sendo esse início de trabalho, essa transição, assim, da criação desse novo departamento? Está sendo mais difícil do que foi imaginado, ou, por outro lado, não, está sendo um pouco mais tranquilo? E, num determinado momento, o senhor falou a respeito da Premier League, né? Eu queria saber um pouquinho mais detalhes disso, as referências, os países que o Grêmio usou também na criação do departamento e tudo mais. Obrigado. Canal do Farid Germano Filho. Tá, deixa eu só ver qual é a primeira pergunta mesmo, que eu já esqueci. Do início do trabalho, desse início, como é que está sendo? Se está sendo mais tranquilo ou está sendo um pouco difícil a partir da última gestão? No futebol nada é tranquilo, ainda mais com pouca grana. Mas a gente está tendo muito respaldo. Como eu falei, por exemplo, no futebol masculino, a gente está tendo muita ajuda da comissão técnica, do Calef, do Brum. A gente tem uma consciência que é uma obrigação, isso que tu falar do médico, da médica ser criticada, isso é uma coisa que a gente fala desde antes da eleição e durante a campanha, que esses profissionais acabavam pagando a conta de uma falta de visão, de investimento em estrutura e em processos da gestão. Quer dizer, isso é uma coisa que vem de cima para baixo. Quer dizer, se tu não tem uma avaliação adequada do atleta,
como a gente está propondo agora para as meninas, o preparador físico não vai ter a mesma condição de avaliar se é momento de tirar o atleta, se não é, se ele tem que aumentar a carga de força, se não tem, se ele tem que mudar a nutrição. Aí estoura, culpa é de quem? Do médico e do preparador físico. Se eu não derrubasse nada, não era eu. Confirmou. Então, esse é o princípio da coisa. A gente sempre falou, os processos é que vão determinar a melhora. Né? Então, a ideia é exatamente isso. Eu estou aqui junto porque é para demonstrar que a gestão está protegendo e está mensurando os processos. O que a gente tem? Eu nunca vou dizer nada, eu sou psiquiatra, não entendo nada, o pessoal que está comigo não entende nada de medicina esportiva, mas a gente entende de gestão. Então, o que a gente faz? A gente dá condições para eles, eles definem. Se a gente der condições e o resultado for ruim, aí a gente critica, aí a gente troca. Mas, nesse momento, acho que tanto no masculino quanto no feminino, são os profissionais dos departamentos de saúde, os antigos departamentos médicos, acabaram pagando uma conta que não era totalmente deles. Bom dia, Álvaro. Bom dia, doutor Bolognesi. Bom dia, doutora Juliana. Doutora Juliana, doutor Bolognesi, você já possui um estudo analítico do quanto vai ter um ganho qualitativo e quantitativo, né, desse trabalho realizado pelo Departamento de Saúde, Ciência, Saúde e Performance, né, com esse planejamento? Você já tem um estudo analítico de quanto isso vai prevenir, ter essa prevenção das lesões, de qual vai ser o ganho? E para o Álvaro, eu faço a pergunta, qual a maior mudança, que eu diria pragmática, estrutural do clube, tá, que está impactando nessa nova gestão, e que se essas mudanças já estão próximas daquilo que vocês planejam e vocês desejam? E, Álvaro, eu também pergunto quais são as complementações entre a Patrícia e o Felipe, né, porque a Patrícia mudou vamos dizer assim, de cargo, né? E quais são as complementações dos dois que fazem que o trabalho também seja bem visto? Eu começo? Tá. Já me molhei tudo aqui. No masculino é um pouco mais fácil de medir o impacto, tá? Porque a gente já tem dados anteriores, o nosso coordenador já fez todo o levantamento disso, e a gente não tem, a gente pode inferir em relação à literatura, mas saber mesmo, a gente vai saber no fim de 2023, quando a gente comparar os dados de 2023 com os dados de 2022, e aí cada vai medir e ver quais as estratégias que causaram efeito e quais as que não causaram efeito. Então, esse é o jeito principal. Qual era a outra pergunta? Eu já me distraí de novo também. Era sobre o trabalho, sobre se você já possui um estudo analítico justamente no feminino vai ser mais difícil, porque essa é uma das demandas, e aí eu já aproveitar que o presidente está aqui, que o feminino não tinha acesso a banco de dados, né? Então, a gente precisa um login, aproveitar, né? A gente precisa um login para a doutora e para elas poderem acessar banco de dados e gerar os dados do feminino, que aí a gente só vai saber em 2024, porque se o presidente autorizou ali, ó, falou que sim. Ó. Até que autorizar. Todo mundo viu, né? Não, eu vi. Bom dia, Torbs, tudo bem? Na verdade, a gente está no início de uma caminhada, né? É claro que todo mundo quer colher os resultados, mas para chegar a colher os resultados é muito trabalho. Acho que o mais interessante, mais importante é a abertura que o clube está dando para o feminino e o que a gente vai agregar com isso. É como o doutor Gustavo falou, se a gente não tem nem dados ainda, avaliativos de atletas num banco de dados, a gente vai começar um trabalho de pegar esses dados, coletar, ver o que acontece durante a temporada, analisá-los, ver o que a gente pode fazer melhor na outra temporada. Então, a gente sente uma melhora, e a melhora está aqui, né? Todo mundo está vendo essa melhora, e a gente vai colher os frutos lá na frente, mas a gente tem que entender que o trabalho é que vai ver o fruto lá na frente, né? Se a gente não trabalhar, a gente não vai colher nada. Ela está próxima do que vocês planejaram e desejam? Acho que ela está bem aderente ao planejamento, levando em consideração que o planejamento é crescente durante a gestão. A gente tem 3 anos de crescimento do futebol feminino pela frente, está aderente ao que a gente pensou ali logo após a eleição, nesse momento, como que seria. Acho que está muito ou melhor do que a realidade planejada. Quanto ao complemento, Patrícia, Felipe Endres,
Coloco também no bolo o Yurinha, o treinador da Sub-20. Acho que o Felipe tem grande capacidade técnica, treinamento dele é de muito alto nível, para quem conhece e sabe, só que ele nunca ou atuou no futebol feminino, se não me engano, ou em Portugal, alguma coisa assim, brevemente. Só que temos Patrícia e Yurinha lá no centro de treinamento, onde podem emprestar para ele essa experiência da modalidade, né? E acho que não é um certo ou um errado, acho que é um crescimento de todos ao mesmo tempo. Eles vão aprender com o Felipe algumas coisas e o Felipe certamente vai trocar muito mais experiência com todos por estar chegando numa modalidade. Mas acho que a manutenção da Patrícia é um ponto fundamental nessa adaptação rápida do Felipe Endres, e a troca do Felipe Endres de informações com Yurinha também vai facilitar todo esse início de temporada, que vai ser de muito trabalho, muito dura. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Álvaro, doutor Gustavo, doutora